Bom dia a todos. Estamos em mais um evento do nosso grupo de pesquisa Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização. Vamos produzir material também para o nosso canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério, e é uma atividade também do curso de graduação na Faculdade de Direito da USP, na disciplina Controle das Finanças Públicas e do Orçamento. Nós temos a grata satisfação hoje de colaborar com esse nosso trabalho do Marcelo Cheli de Lima, que é procurador do município de Limeira e advogado, presidente da Comissão de Direito Financeiro e Patrimônio Público da OAB São Paulo, subseção de Sumaré, mestrando em Direito Financeiro aqui na nossa Faculdade de Direito da USP, pós-graduado em Direito e Economia pela Unicamp e pós-graduando em Direito Tributário e Aduaneiro pela PUC de Minas Gerais. E é também produtor de artigos científicos e colunas em jornais sobre direito financeiro, constitucional, administrativo e tributário. E ele vai falar conosco hoje, dando abertura à nossa disciplina, sobre o tema justamente controle das finanças públicas e do orçamento. Um tema que, conforme vocês vão perceber, tem estado com muita frequência na ordem do dia, tem grande importância na vida de todos nós, e é um assunto sobre o qual nós vamos nos debruçar ao longo de todo esse semestre. Marcelo, muito obrigado pela sua colaboração, né? E a palavra é sua. Professor, eu que agradeço, é sempre uma honra poder falar no Largo São Francisco. Bom, gostaria de cumprimentá-lo, também cumprimentar os alunos, obrigado por terem aí, estar participando dessa aula. Bom, a aula é introdutória, né? Então eu vou passar um geral sobre outros conteúdos que serão abordados com mais profundidade no âmbito de cada um dos temas que os senhores e as senhoras escolheram, certo? Então, eu vou aqui colocar uma apresentação em PowerPoint, só para eu me orientar aqui e ir seguindo e explicando para vocês cada um dos institutos relativos à fiscalização e controle das finanças e do orçamento. São algumas... Essa aula ela vai ser muito importante para vocês, pois vocês poderão utilizar alguns dos conceitos que aqui nós abordaremos para depois elaborar os seus respectivos seminários. Professor, eu estou clicando aqui, apresentar agora, tela inteira, compartilhar. Vocês estão vendo a apresentação? Perfeitamente, está entrando agora, Marcelo. Isso. Pô, perfeito. Bom, dito isso, vamos começar aqui a nossa aula introdutória, ok? Primeiro, eu vou fazer uma abordagem dos temas, né? Os senhores e as senhoras escolheram entre 10 temas, né? Os temas são todos relativos à fiscalização e controle. Nós vamos também ver ao longo desta aula que a fiscalização ela é distinta do controle, tem um conceito que se difere. Então, aqui nós temos 10 temas que serão abordados ao longo do curso: a fiscalização e o controle do Estado, suas acepções, noções de tipologia, fiscalização administrativa, legislativa e judiciária, fiscalização da gestão pública, responsabilidade fiscal e qualidade do gasto, fiscalização da gestão pública, responsabilidade fiscal e qualidade do gasto. Veja só, esses 4 primeiros temas, eles são referentes a quê? Fiscalização, ok? E daí depois os outros temas, eles guardam relação com controle e também há um tema específico que eu vou monitorar também, o tema 9, que se trata da aplicação de sanções. Portanto, aí nós saímos do direito financeiro que aborda a questão de fiscalização e a questão de controle, a gente já entra num outro campo, que daí é o direito financeiro sancionador,
né, um dos seus aspectos, ok? O tema 5, controle interno da administração pública. 6, controle externo da administração pública. 7, tribunais de contas. 8º, função dos tribunais de contas. 9, responsabilidade financeira e aspectos sancionatórios. E, por último, controle social da administração pública. Bom, eu abordei no início que havia uma distinção entre fiscalização e controle, né? Aqui eu faço uma referência interessante, pois eu entendo que a fiscalização ela é um momento lógico, né, anterior ao controle. Primeiro se fiscaliza, ou seja, se identifica, né, se um determinado ato está de acordo com uma determinada norma jurídica, certo? Aí, se estiver, não se controla, se não estiver, se controla, né? E aí, depois de realizar o controle, pode ser ou não que se aplique uma sanção, ok? Aqui eu trouxe um artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que diz basicamente o seguinte: a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público da sua administração, ok? Então, veja, isso aqui é um direito fundamental, é um direito humano, que está previsto numa declaração de 1789. Né? O doutrinador Michel Temer, ele coloca como pressuposto do exercício da fiscalização um princípio conhecido como representação popular. Né? O artigo 1º da Constituição, em seu parágrafo único, ele diz que todo o poder emana do povo, né, que o exerce através dos seus representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Então, essa ideia de representação popular, que é um princípio fundamental da nossa República, previsto no artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição, ele seria o fundamento, o pressuposto do exercício de qualquer fiscalização. Okay? Então, vamos avançar. O que se fiscaliza, né? Quais são as competências fiscalizadoras? Eu, ao longo da minha pesquisa, para elaborar esse slide, eu verifiquei que nós temos duas, né? A ampla e geral, que pressupõe que qualquer ato pode ser fiscalizado, né? Então, pode ser questionado qualquer ato do Poder Executivo, por exemplo, certo? E é um controle também, na verdade não é um controle, é uma fiscalização exercida em regra pelo Parlamento, tá? E aqui é o mais amplo e geral possível. E a segunda, que tem mais a ver com este curso, certo? É a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que é exercida com o auxílio dos tribunais de contas. Nós teremos um encontro, na verdade, 2 encontros, onde se falará do Tribunal de Contas, que é um órgão extremamente importante de controle externo, e ele ganha muita importância, né? É muito importante a sua análise em decorrência dessa fiscalização contábil, financeira e orçamentária, está previsto no artigo 70 da nossa Constituição. Lembra, só aqui para fazer uma recapitalização, né? Então, 2 tipos de fiscalização: a ampla e a geral, que ela é exercida de forma direta, em que praticamente qualquer ato pode ser fiscalizado, e nós temos a fiscalização indireta, que ela é contábil, financeira e orçamentária, e ela é exercida com o auxílio dos tribunais de contas. Aqui eu trouxe alguns conceitos, né, importantes, da abrangência do que vem a ser esses termos contábil, financeira e orçamentária. Bom, a Constituição ela não responde, né, e assim deve ser, né? Cabe à doutrina precisar os contornos
e os conceitos dos vocábulos que estão previstos na Constituição ou em qualquer outra norma jurídica de nosso ordenamento. Mas aqui eu trouxe para vocês, em pano rápido mesmo, o que seria aí uma definição dessas três abrangências da fiscalização, né? O que é uma fiscalização contábil, né? A fiscalização contábil ela tem por objeto registrar sistematicamente as transações a que dá lugar à execução do orçamento. Aqui se trata de escrituração mesmo, né? Então, inclusive, a fiscalização contábil ela é importante, pois o controle financeiro e orçamentário pressupõe uma análise contábil, certo? Então, é necessário que todos os documentos, a escrituração contábil esteja em dia para que seja viável, né, a realização do controle financeiro e orçamentário. O controle financeiro, por sua vez, ele diz respeito ao ingresso e à saída de dinheiro público. Tá? Então, aqui essa expressão ingresso, ela é diferente da expressão receita, ela não se confunde com essa. Né? A receita seria um ingresso definitivo, um ingresso qualificado, enquanto o ingresso é todo o dinheiro que, em tese, passa pelo erário. E a fiscalização orçamentária, ela diz respeito à aplicação escorreita e legítima da lei orçamentária anual, por exemplo. Então, aqui eu trouxe para vocês em pano bem rápido mesmo o que seriam esses conceitos de fiscalização contábil financeira e orçamentária. O que abrange a fiscalização, né? A fiscalização, ela abrange três características principais, né? Que diz respeito à legalidade, ou seja, né, a verificação de que os órgãos públicos estão obedecendo à lei. É um controle estrito de legalidade, na verdade, uma fiscalização estrita da legalidade. Lembrando que a fiscalização ela ocorre no momento anterior ao controle. A legitimidade do gasto é interessante, né? E também vou fazer um paralelo aqui com a economicidade, porque aqui tanto a legitimidade quanto a economicidade, elas tangenciam uma questão bem legal que se trata do mérito administrativo. Os senhores devem se recordar, aqueles que fizeram a disciplina de Direito Administrativo, que o controle, que a doutrina, ela distingue os atos vinculados dos atos discricionários. Nos atos discricionários, o ato discricionário, ele observa a conveniência e oportunidade, ou seja, o gestor, ele, utilizando-se um juízo de conveniência e oportunidade, decide pela aplicação ou não daquele ato. Então, é um pouco complicado aqui, porque pode ser que esse controle de legitimidade e de economicidade, eles tangenciem ao mérito do ato administrativo, ao mérito administrativo, o que, né, por corolário, acabaria violando o princípio da separação dos poderes. Então, aí é um tema bastante espinhoso, assim, essa ideia de controle de mérito de atos administrativos como um todo. Tá. Agora, passando para a questão do controle, já analisada a questão da fiscalização, lembrando, fiscalização se tem a análise de um determinado ato, de acordo com a análise, se um determinado ato está de acordo com a lei. Então, se fiscaliza, vai se analisar, vai se apurar uma determinada irregularidade, uma determinada denúncia, alguma coisa nesse sentido. O controle, eu trouxe aqui uma expressão de um livro que eu comprei recentemente, eu já li alguns trechos e eu gostei bastante, que é de um autor chileno, o Luiz Cordeiro Vega, que diz o seguinte: o que seria o controle? O controle consiste em um juízo de conformidade a certas regras, certo?
vírgula, que implica, vírgula, em caso de desconformidade, vírgula, uma medida repressiva, preventiva ou retificadora. Olha que interessante. Medidas repressivas, medidas preventivas e medidas retificadoras. E não pressupõe necessariamente relação de superioridade. Né? Isso aqui também nós vamos ver nas espécies de controle que eu trouxe. Então, é bem legal, que vou explicar para vocês aqui o que quis dizer o Luiz Cordeiro, Vera, que ele quis dizer basicamente o seguinte, né? Você faz, como eu havia dito, você faz aquele juízo de conformidade entre fatos e regras jurídicas, ou mesmo princípios, se for o caso, e se houver uma desconformidade, um descompasso entre a situação de fato, por exemplo, a decisão do gestor e uma determinada regra jurídica de direito financeiro, você pode aplicar uma medida retificadora, né? Uma medida preventiva ou até mesmo uma repressiva, que daí entraria já no campo do direito financeiro sancionador, na aplicação de uma sanção. O Cordeiro Vera também traz alguns princípios, né? Ele fala sobre generalidade, expansividade e publicidade. Essa generalidade diz respeito a quê? Né? Lembra quando eu falei, alguns slides anteriores, que a fiscalização ela é abstrata? Né? Então, aqui o controle também. O que pode ser controlado? São basicamente todos os atos do poder público, ok? A expansividade, ela guarda relação à quantidade de órgãos que podem exercer o controle. Né? Nós vamos ver depois as espécies de controle, mas aqui, por exemplo, nós temos órgãos de controle interno. No Brasil, nós temos órgãos de controle interno, nós temos órgãos de controle externo. Então, são vários órgãos, né? Nós temos o Ministério Público atuando, certo? Em alguns casos, a própria Controladoria Geral da União ou algum mecanismo de controle interno do Estado, do município, atuando também em controle interno. Nós temos os tribunais de contas realizando o controle externo, o próprio Poder Judiciário, em alguns casos, pode também fazer o controle externo. Então, essa expansividade diz respeito às várias modalidades de controle e também aos vários órgãos que são competentes para exercer esse controle. E também a publicidade. A publicidade é um princípio constitucional previsto no artigo 37, caput da Constituição, e a administração pública, né, como um todo, deve observar. Os órgãos de controle também devem observar a publicidade. Aqui eu já entro no campo das classificações das várias espécies de controle que nós temos. As classificações, elas não são necessariamente certas ou erradas, certo? Uma classificação serve para você entender um determinado tema, ok? Então, eu diria que uma classificação pode ser útil ou inútil, na verdade, né? Se a classificação é útil para você entender um tema, ok, ela é válida. Se ela for inútil, simplesmente ela não vai ter nenhuma função. Então, não significa que necessariamente ela é certa ou errada. Então, aqui, a primeira das classificações, nós vamos analisar a natureza do órgão controlador, certo? Aí, voltando àquele princípio, né, da expansividade, nós temos aqui, né, demonstrado que são diversos órgãos que podem fazer esse controle. Nós temos o controle legislativo, okay, que é exercido pelo Poder Legislativo, e no âmbito do controle das finanças e do orçamento, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União ou do respectivo ente. Só uma curiosidade, a Constituição atual, ela vedou a possibilidade de criação de tribunais de contas no âmbito municipal. E aqueles que já existiam, que era o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ainda existem. Normalmente, eles não foram extintos. E também aparece aí em alguns lugares, em alguns estados, o Tribunal de Contas dos municípios, não do município, dos municípios, no plural. Que nada mais é do que um órgão estadual que exerce o controle das finanças e do orçamento no âmbito dos municípios, considerando todos os municípios daquele território
daquele respectivo estado. Então, o controle legislativo ele é exercido pelo parlamento com o auxílio do Tribunal de Contas. O controle judicial, eu particularmente gosto bastante, só que ele tem algumas restrições, né? O Poder Judiciário, ele pode exercer o controle, ok? Só que ele depende, evidentemente, da devida provocação. Tem aquele princípio de processo que diz o seguinte, né? Que o judiciário não procede ex officio, né? Ne procedate ex officio, alguma coisa assim. Então, o Poder Judiciário exige uma provocação para que ele atue. Inclusive, olha só que legal, né? A lei de ação civil pública, a 7347, salvo engano, ela traz como a possibilidade de objeto de uma ação civil pública a possibilidade de controle do patrimônio público, certo? E de uma certa forma, eu entendo que a ideia de patrimônio público deve ser interpretada também como possibilitando o ajuizamento de uma ação civil pública para controlar uma determinada situação que guarde relação com aí o controle financeiro e orçamentário, ok? Então, necessariamente a intervenção do judiciário no orçamento, na execução do orçamento, ela em tese não é vedada a priori, mas aí nós teríamos que estabelecer aqui melhor os contornos. E o controle administrativo, que é realizado pelo próprio Poder Executivo e pelos seus órgãos de controle interno. Então, aqui nós temos os três poderes da República, através dos seus órgãos, podendo exercer aí o controle, em consonância com a doutrina do Cordeiro Vega. Aqui nós temos uma outra classificação que já analisa a extensão desse controle, certo? Aqui nós temos duas formas de controle interno e controle externo. O controle interno ele é exercido no âmbito de um determinado órgão, tá? O controle externo ele é exercido por órgãos que não fazem parte daquele respectivo poder, tá? Então aqui, por exemplo, o controle que é exercido pelo Tribunal de Contas, ele é um controle externo. É o controle do Poder Legislativo, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, que é eminentemente externo. O controle interno, por exemplo, no âmbito da União, para ficar mais fácil aqui para exemplificar, ele é exercido pela Controladoria Geral da União, a chamada CGU. Então, aqui, quanto à extensão do controle, nós temos o controle interno e o controle externo. Quanto ao âmbito de atuação, aparecem duas espécies de controle bastante interessantes, que são quais? O controle por subordinação. Lembra que eu falei lá atrás que a fiscalização ela não pressupõe subordinação? O fato dela não pressupor não significa que a relação de subordinação não pode ser usada para fazer o controle, ok? Aqui, esse controle por subordinação, ele diz respeito a questões hierárquicas, ou seja, uma autoridade hierarquicamente superior, ela controla os atos praticados por autoridades subalternas, nessa modalidade de controle. O controle por vinculação é interessante, pois ele é um controle por supervisão ministerial. Ah, mas o que é isso? Vejam só, no âmbito da administração pública, existem dois tipos de administração pública, direta e indireta. A indireta, ela é criada por um processo chamado descentralização administrativa. Ou seja, cria-se novas pessoas jurídicas, por exemplo, uma autarquia, ou uma empresa pública, por exemplo, né? E essas autarquias, elas são vinculadas a um determinado ministério. Isso se nós tivermos aí, nós tomarmos como exemplo o âmbito da União. Então, nós temos lá que
um determinado ministério pode fazer o controle, né, por vinculação de atos, né, realizados no âmbito de autarquias, sem necessariamente haver uma relação de subordinação entre o ministério e a autarquia. Agora, avançando, uma outra classificação diz respeito à natureza dos atos que serão controlados, né? Existem duas espécies, basicamente, o controle de legalidade e o controle de mérito. O controle de legalidade, ele pressupõe uma análise das situações de fatos em conformidade com a lei. Então, aqui se controla, né, um juízo de legalidade. Vai ser feita uma análise entre um ato praticado e a lei, ou a Constituição, no caso. O controle de mérito, ele é um pouco mais espinhoso, certo? Como eu havia dito para os senhores. Por quê? Pois é possível aqui, se houver um exagero, né, a violação do princípio da separação dos poderes, certo? Então, em regra, por exemplo, o poder judiciário, ele pode controlar a legalidade dos atos, certo? Tanto a legalidade dos atos do poder legislativo, quanto a legalidade dos atos do poder executivo. Porém, ele não pode analisar atos interna corporis e nem fazer o chamado controle de mérito dos atos administrativos, que pressupõe um juízo de conveniência e oportunidade. Resumindo, aqui, como exemplo que eu adotei do judiciário, o judiciário não pode substituir o administrador, certo? Na realização e na prática dos atos. Então, ele apenas analisa a questão da legalidade. Aqui, uma outra classificação, quanto ao momento, o controle pode ser prévio, concomitante ou posterior, né? Aqui, o controle prévio, normalmente, ele é exercido no âmbito da própria administração, em regra. Mas não quer dizer, por exemplo, que o Poder Legislativo possa, através do Tribunal de Contas, fazer um juízo prévio, nada impede, né? O controle pode ser concomitante, ou seja, ele é simultâneo à prática do ato. Também, normalmente, em regra, esse controle é feito no âmbito da própria administração. E o controle posterior, que eu acho que é o mais comum e o que vai ser mais debatido aqui ao longo dessa disciplina, que é o controle que é exercido a posteriori, ou seja, após a prática dos atos, após a execução do orçamento, entre outras questõezinhas. E aí, uma outra classificação interessante é o controle quanto à iniciativa. Aqui, o controle pode ser exercido de ofício ou ele pode ser provocado, né? Então, o controle ele é exercido de ofício, por exemplo, quando o próprio Tribunal de Contas, no exercício da fiscalização, o Tribunal de Contas não precisa ser provocado para fazer, por exemplo, uma determinada fiscalização. Ele não precisa ser provocado. Mas ele poderia ser provocado, por exemplo, através de uma denúncia, ou através de um requerimento do Ministério Público de Contas, ou do próprio Poder Legislativo, certo? Porque muitas vezes não, a fiscalização orçamentária e financeira, ela é muito complexa. As leis orçamentárias, elas são muito complexas. Os documentos que são emitidos, a escrituração contábil é muito complexa. E o Poder Legislativo precisa do Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas emita relatórios para que o Poder Legislativo possa deliberar, certo? Então, por exemplo, uma situação em que o Poder Legislativo precisa de uma consulta, ele pode provocar o Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas emita um determinado relatório ou faça um determinado controle da prática de um determinado ato. E aqui, já indo para o final da nossa apresentação, esse aqui é o tema 10 da nossa disciplina, que fala sobre o controle social. O controle social, ele é exercido por segmentos oriundos da sociedade civil. Veja, aqui é muito importante a ideia de você ter uma sociedade civil enganjada.
especialmente num tema tão relevante quanto o orçamento. Já foi dito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento em ações em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pelo ministro Aires Brito, que a lei orçamentária anual é, em importância, apenas inferior à Constituição. Ela é, nas palavras do ministro, só não é mais importante que a Constituição. E ele tem razão. Ele tem razão no que fala. Então, veja, pela especial importância dessa lei, né, e considerando que a execução orçamentária, ela permite, a escorreita execução orçamentária, ela permite a viabilidade da prestação dos serviços públicos. Então, quem vai usufruir disso lá na ponta é o cidadão, especialmente aqueles mais pobres. É muito importante que a própria sociedade civil se organize e busque fiscalizar e exercer o controle social sobre as finanças e o orçamento. Né? Aqui também nós temos uma modalidade de controle externo, exógeno, ou seja, né, que vem de fora. Não é um controle que é exercido no âmbito de um determinado poder. Né? No âmbito da execução orçamentária, ele vem de fora. Então, eu o destaquei aqui em razão da especial importância. E também porque alguns livros de doutrina tratam em separado o controle externo e do controle social, até para se dar um maior destaque a essa forma de controle. Essa forma de controle, ela extrai o seu fundamento de validade da própria Constituição da República, né? Quando ali se fala que todo o poder emana do povo, que o exerce aí diretamente nos termos dessa Constituição, que aí já entra outra parte do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. É muito importante que a sociedade civil organizada ela venha a se interessar mais, né, pela execução orçamentária, pelo controle das finanças e do orçamento, que o tema é de especial relevância para a sociedade como um todo, pois, como eu havia dito, pressupõe a viabilização dos serviços públicos de saúde, os serviços públicos de educação, os serviços públicos de segurança pública, entre outros serviços públicos que são aí imprescindíveis para o desenvolvimento e pleno exercício dos direitos fundamentais da Constituição da República. Aqui eu trouxe duas formas de efetivação desse controle social, e esse controle social ele é muito tímido, na verdade. A própria doutrina, um dos livros que eu li para elaborar essa aula e também essa apresentação, um livro maravilhoso, o Manual de Direito Administrativo do José dos Santos Carvalho Filho, ele aborda que o exercício desse controle ainda, infelizmente, é muito tímido, certo? Em que pese, né, a importância do tema para a sociedade brasileira. Aqui, aí eu destaquei duas formas de efetivação do controle social. A doutrina traz duas formas de efetivação. Uma efetivação que seria natural, ou seja, ela é realizada pela própria comunidade, certo? Pela própria sociedade. E uma forma de efetivação desse controle que é exercida de forma institucional, ou seja, pressupõe, né, que esse controle é exercido por intermédio, a sociedade exerce esse controle por intermédio de um dos órgãos legitimados para tanto, certo? Aqui, né, eu destacaria o papel do Ministério Público, né, que, infelizmente, isso na minha opinião, o Ministério Público parece que, até talvez pela formação do promotor de justiça, os concursos públicos para acesso ao cargo de promotor de justiça, salvo raríssimas exceções, não cobra o direito financeiro como uma
disciplina obrigatória para o concurso. Eu sei que no MPF, por exemplo, são cobradas questões de direito financeiro e de uma forma até relativamente aprofundada. Mas talvez pela própria formação do promotor de justiça, o Ministério Público, não o Ministério Público de Contas, o Ministério Público mesmo, ele acaba ficando um pouco distante da sua função nesse aspecto, tá? O Ministério Público é um órgão que dispensa qualquer comentário e tem uma credibilidade muito grande perante a população. Mas aqui eu acho que deixa um pouco a desejar. Isso é uma opinião pessoal minha. E aí, também, eu diria que a Defensoria Pública poderia exercer como na defesa dos interesses dos necessitados, portanto, como custos vulneráveis, ser um órgão importante, né, mas também, infelizmente, não se cobra direito financeiro na maioria dos concursos da Defensoria Pública, né, como um órgão importante para exercer, né, que a população pode, por intermédio da Defensoria, exercer essa modalidade, essa forma de efetivação do controle social, que é o controle institucional. Pessoal, aqui eu chego ao fim da apresentação e eu me coloco à disposição dos senhores e das senhoras para esclarecer todas as dúvidas que surgirem. Professor, passa a palavra para o senhor. Marcelo, muito obrigado. Para aqueles que vão acompanhar esse curso, essa sua exposição foi muito clara, muito didática e teve uma amplitude que abrange, em linhas gerais, a essência do que nós vamos abordar no programa. Então, acho que nada melhor do que para os alunos que vão tratar desse assunto, ter esse esclarecimento geral sobre os principais tópicos e poder organizar e sistematizar tudo que nós vamos aprender esse semestre, nós vamos debater esse semestre. Então, muito obrigado, Marcelo. É uma excelente colaboração que vai ficar aqui não só para os alunos, como para todos aqueles que acompanham o nosso canal Direito Financeiro Levado a Sério, onde cada vez mais nós temos aí muito material útil para poder incentivar e melhorar o ensino do direito financeiro. Então, muitíssimo obrigado pela sua colaboração, Marcelo. E nós vamos agora encerrar as gravações, né, para depois continuar com a aula e as dúvidas dos alunos. Eu só vou fazer aqui a interrupção da gravação e nós continuamos. Mas obrigado, Marcelo. Excelente aula.